Meu nome é Mariana Alves, tenho 24 anos, e durante muito tempo acreditei que Lucas era o homem com quem eu passaria o resto da minha vida. Eu também acreditava que minhas duas irmãs, Camila e Beatriz, seriam as pessoas que estariam ao meu lado no dia do meu casamento. Hoje eu sei que nunca conhecemos alguém completamente. Naquela noite estávamos na casa dos meus pais, em Campinas, para comemorar meu noivado. Minha mãe tinha preparado uma mesa enorme na varanda, meu pai havia comprado vinho para os convidados e minhas irmãs estavam animadas com os preparativos do casamento. Lucas chegou depois das 8. Assim que me viu, sorriu, segurou minha cintura e beijou minha testa. Você está linda, futura esposa. Eu sorri. E você está atrasado. Ele riu e me entregou uma pequena caixa. Dentro havia um colar delicado com uma pedra azul, para você usar no casamento. Eu o abracei. Naquele momento eu não fazia ideia de que algumas horas depois estaria chorando no mesmo quarto onde havia guardado aquele presente. Durante o jantar, Camila ficou estranhamente quieta. Beatriz também evitava olhar diretamente para mim. Percebi quando Lucas recebeu uma mensagem. Ele olhou para o celular e imediatamente guardou o aparelho. Quem era? Camila. Olhei para minha irmã. Ela fingiu não ter ouvido. Achei estranho, mas não quis criar um problema durante meu próprio jantar de noivado. Depois da sobremesa, Lucas disse que precisava falar com Beatriz. Sobre o quê? É algo pessoal. Meu sorriso desapareceu. Pessoal. Ele segurou minha mão. Confia em mim. Foi exatamente essa frase que me fez desconfiar. Poucos minutos depois, vi Lucas subir as escadas com Beatriz. Camila foi logo atrás. Eu fiquei parada na sala. Meu coração começou a acelerar. Subi lentamente. Quando cheguei ao corredor, ouvi vozes atrás de uma porta fechada. Aproximei-me. Ouvi Camila dizer: "Você prometeu que isso nunca aconteceria." Depois ouvi Lucas responder: "Eu sei." Então veio um silêncio. E segundos depois, ouvi um beijo. Meu corpo inteiro congelou. Olhei para a maçaneta. Minha mão tremia. Abri a porta e vi Lucas segurando Beatriz pela cintura. Os dois se afastaram imediatamente. Mas eu já tinha visto o suficiente. Beatriz estava chorando. Lucas tentou se aproximar. "Mariana, espera." Eu recuei. "Não encosta em mim." Então Camila apareceu atrás deles. Ela fechou a porta lentamente. E foi naquele instante que percebi que aquilo não era um erro de uma noite. Era um segredo que minhas duas irmãs conheciam. E eu era a única pessoa que havia sido deixada de fora. Eu não conseguia respirar direito. Olhei para Lucas e depois para Beatriz. Há quanto tempo? Minha irmã começou a chorar. Lucas deu um passo na minha direção. "Mariana, não é o que você está pensando." Eu ri, mas era um riso de desespero. "Eu vi você beijando minha irmã." Ele ficou em silêncio. "Então me diga o que eu deveria pensar." Camila segurou o braço de Beatriz. "Você precisa ouvir tudo antes de decidir." "Tudo? Vocês esconderam isso de mim." Lucas tentou explicar, mas eu não queria ouvir. Tirei o anel de noivado e coloquei sobre a mesa. Acabou. Saí da casa dos meus pais naquela noite. Lucas me ligou durante horas. Eu não atendi. Nos dias seguintes, tentei reconstruir minha vida sem ele, mas as perguntas não paravam. Por que Beatriz? Por que Camila sabia? E por que Lucas parecia mais assustado do que culpado? 3 semanas depois, recebi uma mensagem de Beatriz. "Mariana, precisamos conversar. É urgente." Encontrei minha irmã em uma clínica particular no centro de Campinas. Quando entrei na sala, ela estava sentada sozinha. Seus olhos estavam vermelhos. Ela colocou uma mão sobre a barriga. "Eu estou grávida." Senti meu coração parar. "De Lucas." Ela começou a chorar. Eu saí da sala sem dizer uma palavra, mas antes de chegar à porta, Camila apareceu. Ela segurava um exame. "Mariana, eu também preciso te contar uma coisa." Olhei para o papel. Ela estava grávida também. 2 irmãs, 2 exames, e o mesmo homem. Meu mundo inteiro pareceu desmoronar. "Vocês duas estão grávidas de Lucas." Nenhuma delas respondeu. Naquele momento meu telefone tocou. Era Lucas. Atendi apenas para dizer que nunca mais queria vê-lo. Mas ele falou primeiro. "Mariana, você precisa saber que existe uma terceira pessoa." Fiquei imóvel. Que terceira pessoa? Uma mulher que também está grávida. Meu sangue gelou. Grávida de quem? Lucas respirou fundo.
Desliguei o telefone. Eu não conseguia compreender. Minha irmã Camila estava grávida. Minha irmã Beatriz estava grávida. E agora Lucas dizia que outra mulher também estava grávida dele. Por alguns segundos, pensei que finalmente tinha descoberto a extensão da traição. Mas naquela mesma noite, Lucas apareceu na frente do meu apartamento. Ele não pediu para entrar. Apenas ficou parado do outro lado da porta e disse: Mariana, eu sei que você me odeia, mas existe uma coisa que você ainda não sabe sobre aquela noite. Eu não respondi. Então ele disse: eu não entrei naquele quarto para escolher suas irmãs. Eu entrei porque alguém estava ameaçando nós 4. Abri a porta. E pela primeira vez comecei a suspeitar que talvez aquela história fosse muito mais perigosa do que uma simples traição. Eu abri a porta apenas o suficiente para olhar para Lucas. Entra. Ele entrou devagar. Eu mantive distância. Agora você vai me contar tudo. Lucas respirou fundo. Naquela noite você viu apenas uma parte. Eu vi você beijando Beatriz. Sim, meu coração apertou novamente. E Camila? Ele abaixou os olhos. Camila também estava envolvida. Eu senti as lágrimas voltarem. Então era verdade. Mariana, eu não vou mentir para você. Ele tirou o celular do bolso e abriu uma pasta cheia de mensagens. Eu me envolvi com suas 2 irmãs. Fiquei completamente imóvel. A confirmação doeu mais do que qualquer suspeita. E a outra mulher? Lucas demorou alguns segundos para responder. Também é verdade. Eu me afastei. Quantas? Uma. Você engravidou 3 mulheres. Ele não respondeu. Eu ri de nervoso. Meu Deus. Lucas tentou segurar minha mão, mas eu recuei. Não encosta em mim. Ele assentiu. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Então por que você veio? Porque existe uma coisa que você precisa saber antes de me odiar pelo resto da sua vida. Ele mostrou uma mensagem enviada por Camila meses antes. Nela, ela dizia: se Mariana descobrir tudo agora, ela vai embora antes de sabermos quem está por trás disso. Olhei para ele. Quem está por trás do quê? Lucas abriu outra conversa. Era com Renato, um homem próximo da nossa família. Nas mensagens, Renato ameaçava expor os relacionamentos de Lucas com minhas irmãs caso eles não obedecessem às exigências dele. Eu fiquei confusa. Você está dizendo que Renato sabia. Ele sabia de tudo. Então por que você continuou? Lucas fechou os olhos. Porque quando tudo começou, eu achei que conseguiria controlar a situação. Eu estava errado. Ele finalmente admitiu que tinha se envolvido com Beatriz e Camila antes do meu noivado. A terceira mulher era uma antiga conhecida de Lucas, e a gravidez dela havia acontecido pouco antes de ele perceber que estava preso em uma situação muito maior. Eu senti nojo, raiva e tristeza ao mesmo tempo, mas havia uma pergunta que não saía da minha cabeça. E por que minhas irmãs aceitaram isso? Lucas me entregou outra gravação. A voz de Camila surgiu no áudio. Mariana precisa descobrir sozinha. Se contarmos agora, ela nunca vai acreditar em nós. Depois veio a voz de Beatriz. Mas ela vai nos odiar. Camila respondeu. Talvez, mas pelo menos ela estará viva. Meu sangue gelou. Lucas me encarou. Mariana, Renato não estava apenas tentando controlar nossa família. Ele fez uma pausa. Ele estava planejando machucar você. Naquele momento, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Você já descobriu demais. Pare de procurar a verdade, ou sua irmã não será a única pessoa que vai perder o bebê. Olhei para Lucas. Pela primeira vez, percebi que aquela história havia deixado de ser apenas sobre traição. Agora minha própria vida estava em perigo. Eu reli aquela mensagem várias vezes. Pare de procurar a verdade, ou sua irmã não será a única pessoa que vai perder o bebê. Minha mão começou a tremer. Lucas percebeu. Mariana, precisamos sair daqui. Para onde? Para um lugar seguro. Naquela mesma noite, fomos até a casa de Júlia, minha melhor amiga. Camila e Beatriz também foram com a gente. Pela primeira vez, nós 4 ficamos sentados na mesma sala sem esconder nada. Camila chorou. Eu sinto muito. Beatriz segurou minha mão. Eu também. Olhei para as duas. Eu passei semanas acreditando que vocês tinham destruído minha vida. Camila abaixou a cabeça. E nós entendemos.
Lucas ficou em silêncio. Eu olhei para ele. Você também me destruiu. Ele assentiu. Eu sei. Então entregou o telefone à polícia. As mensagens de Renato, as ameaças e os documentos falsificados foram suficientes para iniciar uma investigação. Dias depois, descobriram que Renato estava tentando vender uma propriedade que pertencia legalmente à nossa família. Ele também havia ameaçado Beatriz para impedir que ela revelasse a gravidez e pressionado Camila para esconder provas. Mas ainda existia uma verdade que eu precisava enfrentar. Lucas realmente havia se envolvido com minhas duas irmãs e com outra mulher. Não importava quais fossem as ameaças. Ele havia feito escolhas. Eu não podia apagar isso. A terceira mulher, chamada Larissa, confirmou que estava grávida de Lucas. O relacionamento deles havia acontecido antes de eu descobrir tudo, e Lucas havia escondido a gravidez porque tinha medo de que Renato usasse a situação contra todos nós. Mas isso não tornava a traição menor. Meses depois, Beatriz deu à luz. Camila também teve seu bebê. E Larissa deu à luz pouco tempo depois. 3 crianças nasceram de uma história que começou com mentiras, medo e escolhas erradas. Eu não voltei imediatamente para Lucas. Precisava reconstruir minha própria vida antes de decidir se queria reconstruir qualquer coisa com ele. Durante meses fiz terapia, mudei de apartamento e comecei a trabalhar em outro escritório. 1 ano depois, encontrei Lucas novamente. Ele não tentou justificar o passado. Apenas disse: eu não espero que você me perdoe. Só queria que soubesse que sinto muito por tudo que fiz. Eu olhei para ele e percebi que já não sentia a mesma raiva, mas também não sentia a mesma paixão. Algumas histórias de amor não terminam com o casamento. Algumas terminam quando finalmente aprendemos a escolher a nós mesmos. Hoje, quando lembro daquela noite, ainda consigo ouvir os gritos atrás daquela porta. Durante meses, pensei que aqueles gritos fossem a prova de que minhas irmãs e meu noivo haviam escolhido me trair. A verdade era muito mais complicada. Havia traição, sim. Havia mentiras. Havia crianças inocentes que não tinham culpa de nada. E havia um homem tentando controlar uma família inteira. Mas, acima de tudo, havia uma jovem mulher que acreditava que perder Lucas significaria perder tudo. Eu estava errada. Eu não perdi tudo naquela noite. Eu perdi uma ilusão. E no lugar dela, encontrei algo muito mais importante. Minha própria voz, minha própria liberdade. E a certeza de que nunca mais aceitaria ser colocada em segundo lugar na minha própria história. Porque algumas verdades chegam tarde. Mas quando finalmente chegam, elas não apenas explicam o passado, elas